Fala, futuros doutores, tudo beleza? Essa aqui é a segunda parte do vídeo de como passei em medicina estudando por 3 meses. Bom, como eu já tinha falado no vídeo anterior, esse foi um período muito difícil da minha vida. Eu estudava todos os dias e estudava muito. Foi realmente muito pesado. Tive que deixar muitas coisas prazerosas de lado. Deixei a minha família de lado, meus amigos de lado, todas as diversões apenas para estudar. Eu já expliquei para vocês no vídeo anterior o porquê que eu tive que fazer isso. O porquê que eu tive tão pouco tempo assim. A partir do momento que eu notei que eu tinha apenas cerca de 81 dias, eu tive que me organizar, me planejar e estudar muito. Cara, se você quer passar em medicina, se você quer realizar qualquer sonho seu, se dedique muito. Se dedique muito para você poder conquistar ele. Nada é fácil, tire isso da sua cabeça. Nada é fácil. Nessa minha preparação para passar em medicina, a primeira coisa que eu fiz foi me organizar. Primeiro de tudo, eu tirei um dia, organizei tudo que eu iria fazer todos os dias até que chegasse a data da prova. Eu antecipei o que eu iria fazer todos os dias. Já estava tudo escrito, tudo combinado, o que eu iria fazer dali em diante, até que chegasse a minha prova. Todo dia eu tinha uma meta para cumprir. E eu tive que ter muita disciplina e muita determinação para cumprir todas essas metas. E como é que eram essas metas? Galera, eu não estudava determinando o tempo. Eu não colocava assim, vou estudar 1 hora de matemática, estudar 1 hora de português, 1 hora da disciplina tal, ou 2 horas de não sei o que. Não, galera. Eu colocava metas. Eu estudava apenas uma disciplina por dia e no máximo 2, dependendo da extensão das duas. Se fossem 2 pequenas, eu estudava 2 por dia. Se não, eu estudava apenas uma. Eu fazia assim, escolhia uma matéria e uma disciplina dessa matéria para eu começar a estudar e só terminar quando eu estivesse dominando total aquele conteúdo. Por exemplo, a matéria de matemática. Um dia eu escolhi para estudar trigonometria e apenas trigonometria. Eu começava a estudar na hora que eu acordava e iria estudar até a hora de ir dormir. Mas eu estudava até dominar esse conteúdo. E apenas estudava uma coisa por dia, que nesse caso, nesse exemplo, seria a trigonometria. Vou dar mais um exemplo para deixar mais claro. Pegando de exemplo a matéria de história. Eu escolhia uma disciplina da história, por exemplo, Guerra Fria. Estudava a Guerra Fria desde a hora que eu acordava até a hora de ir dormir. Até eu realmente dominar todo o conteúdo, saber todo o conteúdo. Vou dar mais um exemplo para deixar mais claro. Na matéria de física, por exemplo, um dia eu escolhi o tema mecânica e ia estudar desde a hora que eu acordei até eu dominar esse assunto. Então eu não determinava horas. Poderia demorar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 horas, 16 até 20 horas. Mas eu estudava até eu dominar aquele conteúdo. Então eu estudava apenas uma disciplina por dia, no máximo 2. Mas eu estudava até dominar totalmente aquele conteúdo. E como eu sabia que eu estava dominando o conteúdo? O seguinte, eu pegava cerca de 40 a 60 questões e resolvia. Se a minha média de acerto nessas questões fossem mais de 90%, eu já me considerava com o domínio daquela disciplina. Então era mais ou menos assim que eu fazia. Pegava uma disciplina e resolvia cerca de 60 questões. Se eu acertasse mais de 90%, beleza, já estava dominando o conteúdo. Se eu acertasse menos de 90%, eu iria fazer mais 60 questões, até conseguir uma média de 90% daquele conteúdo. Só quando eu atingia essa média, é que eu tinha certeza que eu estava dominando aquele conteúdo. Por causa dessa parte prática, os meus estudos foram muito pesados, porque sempre que eu não conseguia acertar 90% das questões, eu refazia mais 60%. E se eu não acertasse de novo essas 90%, eu fazia mais 60%. E ia fazendo até conseguir essa média de 90%. Depois que eu atingia a média, aí sim eu sabia que eu estava dominando o conteúdo. Aí eu iria ou dormir, ou fazer alguma atividade, ou até mesmo estudar outra disciplina. Mas assim, galera, não se engane, eu não tirava esse tempo todo estudando direto. Eu parava de 1 em 1 hora para assistir algum vídeo na internet, para assistir algum seriado, assistir algum filme ou pedaço de um filme. Eu tirava um tempinho para eu relaxar. Porque não dá para você estudar assim todo o tempo. Você tem que tirar um tempinho para descansar, para relaxar e distrair, para depois voltar com o cérebro de novo ativo. Porque depois que você estuda por horas seguidas, você acaba cansando e seu rendimento não é mais o mesmo do começo. Então você tem que descansar, comer alguma coisa, se divertir um pouco, se distrair, para manter de novo aquela sua concentração do início. Como eu não fiz ensino médio, eu tinha que ver a parte teórica primeiro.
Primeiro eu ia assistir algum vídeo no YouTube, depois ler alguma coisa, assistir algumas videoaulas, assistir bastante videoaula. Depois de assistir uma videoaula, depois de ler sobre aquele assunto, depois que eu já sabia, eu já tinha uma noção grande da teoria, eu ia partir para a prática. A minha parte prática era o seguinte: primeiro eu fazia um resumozinho pequeno de 2, 3 linhas, pequenininho mesmo, e depois, ou não, um mapa mental. O mapa mental é muito importante, galera. Uma dica muito boa é fazer mapas mentais. Depois que eu fazia aquele mapa mental e aquele meu resumo, eu ia partir para os exercícios. Agora, os exercícios eram a parte mais pesada dos meus estudos. Como eu já tinha dito antes, eu fazia muitos exercícios por dia. Em média, eu fazia cerca de 80 a 120 exercícios todos os dias. Mais ou menos cerca de 100 exercícios todos os dias eu fazia. Então meus estudos foram basicamente isso: 10% teoria e 90% prática. Eu não foquei na teoria, foquei muito na prática. E na parte prática, os exercícios que eu fazia eram os exercícios das provas anteriores. Eu tentava refazer aquelas provas anteriores, tentava pegar simulados com questões parecidas, pegava provas da mesma organizadora, refazia as questões. Fazia de novo e refazia, até aprender o modo que a questão ia ser cobrada. Porque não adianta você saber o conteúdo, não adianta você saber tudo, dominar tudo e não saber o modo que a questão é aplicada. Como eu já disse em outros vídeos meus lá do meu canal, não adianta o aluno saber tudo e não saber aplicar na prática aquele conhecimento. Ele tem que saber como é que as questões são cobradas. Mesmo que ele saiba o conteúdo, ele tem que saber como aquilo é aplicado. Uma analogia que eu sempre faço e gosto de fazer é o seguinte: se você pegar o Einstein para fazer uma prova do Enem e pegar um aluno comum para também fazer esse mesmo Enem, mas esse aluno comum, ele fez várias provas anteriores, ele fez vários exercícios, ele estudou muito a parte prática, com certeza, sem dúvida, o candidato que vai ter a maior nota não vai ser o Einstein, vai ser aquele aluno que realmente sabe aplicar o conhecimento. Não é o aluno mais inteligente que passa, não é o aluno que sabe mais que passa. O aluno que passa é aquele aluno que está mais acostumado com o estilo da prova. Então uma dica muito importante que eu dou é que você refaça as provas anteriores, que você aprenda o modo que a organizadora aplica aquela prova. Outra coisa interessante é que as questões se repetem. Você que fez o Enem de 2014 deve ter percebido que no Enem de 2015 teve muitas questões parecidas. Você que fez o Enem de 2015 e o Enem de 2016 deve ter percebido que o Enem de 2015 teve muitas questões parecidas com o Enem de 2016. E por aí vai. Então geralmente as questões repetem, porque é o mesmo grupo de pessoas que fazem aquelas questões. Mudam pouca coisa, mudam um texto, mudam a palavra, mas a essência da questão é a mesma. Então por isso que é muito importante refazer as questões anteriores, as provas anteriores. Uma coisa interessante também nessa minha preparação foi que, como eu não fiz o ensino médio, eu não sabia o que o Enem iria pedir. Então eu tive que ler todo o edital do Enem para ver como que são cobradas as questões, o que o Enem iria pedir para eu fazer. Então é muito importante, candidato, que você leia o edital, não importa se seja para concurso ou para vestibular. Leia o edital, que tudo que vai cair na prova tem lá escrito no edital. Então foi a partir do edital que eu comecei o meu planejamento. Depois eu fiz uma análise do que mais cai no Enem. Fui pesquisar, fui procurar qual eram os assuntos mais cobrados e foquei em estudar aquilo que é mais cobrado. Eu tinha pouco tempo, eu não poderia estudar tudo do ensino médio, então eu tive que focar naquilo que é mais importante para a prova do Enem. Por exemplo, na matemática caem muitas questões de gráfico, caem muitas questões de regra de 3, caem muitas questões desse tipo. Então, quando eu iria estudar matemática, eu focava mais nessas disciplinas. Na parte de física, a gente percebe que cai muito mecânica e cai muito eletricidade. Então, os meus estudos foram voltados para o que mais era importante, para o que mais caía, para o que mais tinha reincidência de cair nas provas do Enem. Eu não fui perder meu tempo estudando tudo, porque não é aquilo tudo que cai. Pode até cair todo aquele conteúdo, porém, existem coisas que são mais importantes e que caem mais. Então, foque no que é mais importante. Outra dica interessante é que, se você for analisar os Enems anteriores, as provas que valem mais pontos são matemática e redação. Então eu foquei muito mais em matemática e em redação, porque as notas eram maiores. Dessa forma, estudando focado nisso, eu consegui uma nota maior do que 900 em matemática e uma nota maior do que 900 em redação. Isso com certeza me ajudou muito para essas aprovações. Então, meu futuro doutor, a dica que eu dou e como eu fiz é que você estude focado. Primeiro de tudo, organize o que você vai estudar e estude focado no que mais cai. Refaça provas anteriores, aprenda como é aplicado a prova. Não adianta você saber o conteúdo e não saber como aquele conteúdo vai ser aplicado. Então refaça as provas anteriores. E o mais importante é que você tenha determinação, tenha foco e tenha perseverança. Porque não é fácil, é difícil. Bote isso na sua cabeça. É uma batalha muito difícil. Passar em medicina, passar em concurso público, realizar seu sonho é difícil, galera. Então, se você quiser, foque. Se você quiser, tenha determinação. Se você quiser, persevere. E a última dica, mas não menos importante, é que você não se abale pelas opiniões, críticas e pensamentos negativos dos outros. Se é o seu sonho, não desista.
corra atrás. Não deixe que as pessoas te influenciem e te coloquem para baixo. Isso aconteceu comigo e com certeza me atrasou. Eu não quero que aconteça com você. Então, não caia nessa. Acredite em você e no seu potencial. Se você gostou, dê aquele like. Se não gostou, dê dislike. E o mais importante, galera, se inscreve aí no canal para me ajudar a ajudar mais pessoas. Valeu! É isso aí, galera. Grande abraço, bons estudos e tchau, tchau.